Boa tarde a todos. Esse é o webinário sobre a chamada de Coprodução Internacional 2023. Eu sou Guilherme Bonfim, sou gerente de desenvolvimento de mercado da Ancine e queria passar a palavra para a secretária de financiamento, Fabiana Trindade Machado, que fará a abertura. Fabiana. Boa tarde, pessoal. É com muita alegria e satisfação que a Secretaria de Financiamento vem oferecer esse encontro, né? Inaugurando aí um novo movimento das unidades de fomento no sentido de aprimorar suas formas de atendimento e comunicação com o mercado de produção, com o mercado audiovisual. Esse webinário ele pretende, então, trazer aqui esclarecimentos a respeito da chamada, né, esclarecer dúvidas e esmiuçar um pouco mais ali as regras para que todos possam ter uma boa compreensão de como participar e da melhor maneira de participar dessa concorrência. Queria dizer que, assim, embora as sugestões sobre aprimoramentos no edital sejam sempre muito bem-vindas, não é exatamente esse fórum, né? Esse fórum é para a gente tirar dúvidas dos editais, do edital que já está em operação, mas quero abrir aqui para vocês o endereço da Secretaria de Financiamento, cef@ancine.gov.br, o pessoal vai colocar aqui no chat, para acolher aí as sugestões que vocês tiverem em relação ao edital em si, as suas regras e tal, as sugestões de aprimoramento. Não é todo mundo que conhece aqui a estrutura da Ancine, né? Então, como que a gente está organizado aqui a parte de fomento da Ancine? A gente tem a Secretaria de Financiamento e debaixo da secretaria, então, a gente tem duas grandes unidades, que é a unidade de fomento, a Superintendência de Fomento e a Superintendência de Prestação de Contas, e temos uma terceira unidade, que é a Gerência de Desenvolvimento de Mercado. Acho que muita gente não conhece essa gerência. Essa gerência ela é responsável pela gestão financeira do fundo, pela elaboração dos editais, a redação mesmo dos textos, gestão das linhas de arranjos regionais, TVs públicas, a gestão das linhas de crédito e todos os programas especiais, e também ela é responsável pela coordenação de programas internacionais. Então, é dentro desse contexto que a gerência vem trazendo a execução, tanto a elaboração também, quanto a execução desse edital, e vem apresentar esse webinário para vocês, com a colaboração também, tanto da Superintendência de Fomento, quanto da Superintendência de Prestação de Contas, porque as operações, né, depois do processo seletivo, elas acontecem ali no âmbito dessas duas superintendências, certo? Queria dizer que para nós é uma grande alegria abrir esse canal, e especialmente para esse edital, que é um edital recorde, né? O edital de coprodução internacional nunca teve um aporte tão grande de recursos, e foi uma decisão bastante consciente do comitê gestor do fundo de trazer esse aporte igual, né, entre os projetos majoritários e os minoritários, visando atrair novos parceiros, atrair novos projetos, atrair novos investimentos também para as produções brasileiras. Então, é um edital muito celebrado pelo comitê gestor, por este governo, pela ministra especificamente também. Então, a gente está bem entusiasmado de trazer essas informações para vocês, e esperamos que venham bons projetos, né, para compor aí a carteira do fundo. E, então, nesse sentido, eu agradeço a participação de vocês e desejo aí muito sucesso em todos os projetos que vocês venham a produzir, tá bom? Passo a palavra agora para o Guilherme e vamos tratar dos assuntos técnicos, tá bom? Boa tarde. Ah, bom.
Boa tarde. Obrigado, Fabiana. Muito obrigado pela sua abertura. Realmente é um edital que nos entusiasma, né, e nos traz muita alegria, seja pelo aporte, seja por essa decisão estratégica, né, de valorizar as coproduções internacionais, que nós temos certeza que trarão muito sucesso e resultados realmente incríveis para o nosso setor audiovisual. Bom, como a Fabiana falou, eu sou o gerente de desenvolvimento de mercado, a gerência aqui talvez seja um pouco menos conhecida, né, em relação, comparado com a Superintendência de Fomento, Superintendência de Prestação de Contas. Eu sou o gerente de desenvolvimento de mercado, meu nome é Guilherme Bonfim, e eu estou aqui com outras pessoas que vão nos auxiliar nessa apresentação. Estou aqui também com a superintendente adjunta, Renata Pelizon, superintendente adjunta de Fomento. Estou também... Aí, Renata, boa tarde. Estou também com o superintendente adjunto de prestação de contas, Andrete Silva. Andrete? Oi, Andrete. Boa tarde. E também estou aqui com os nossos outros apresentadores, né? Andrete também vai fazer essa dupla função de superintendente adjunto, introduzir e também apresentar um pouquinho, mas tenho aqui também como apresentadores, né, na parte tratando do edital propriamente, das regras, a Andressa Zuccherati, assessora e coordenadora substituta da Coordenação de Programas Internacionais, aqui da Gerência de Desenvolvimento de Mercado. Andressa? Bom, depois ela vai aparecer aí. Também a Patrícia Delanina, coordenadora de direitos... Aí, Andressa. A Patrícia Delanina, coordenadora de direitos e contratação, que vai falar de reconhecimento provisório de coprodução internacional, uma parte que é fundamental para a participação nesses editais de coprodução internacional, uma parte crucial na definição. E o próprio Andretti, né, que vai falar da parte de prestação de contas. Gente, obrigado pela participação de vocês. Vou passar a palavra aqui para a Renata, em seguida para o Andretti, que vão poder introduzir aqui, se apresentar as suas respectivas superintendências, e em seguida a gente passa a palavra propriamente para as apresentações. Só fazendo uma pequena informação, né? A gente tem aqui em cima um botão para todo mundo que está participando poder fazer perguntas e que serão, conforme vocês vão perguntando, a gente vai selecionando algumas dessas perguntas e vai publicando algumas respostas já aqui no nosso chat, mas ao final de cada bloco nós vamos responder perguntas que sejam mais representativas das perguntas que estão sendo feitas. Então, se por acaso vocês não virem imediatamente a pergunta de vocês aparecendo aqui, sendo publicada, não fiquem preocupados, nós estamos recebendo todas essas perguntas, mas nem todas serão publicadas, porque algumas a gente vai selecionar, para vocês não ficarem recebendo as mesmas perguntas, né? Ficar vendo isso repetido, a gente vai selecionar, condensar para passar essas informações todas para vocês. Apesar disso, se por acaso a gente não conseguir tratar todas dessas perguntas, que é bem possível que a gente não consiga, não tem problema, a gente vai deixar os nossos e-mails de contato para qualquer dúvida que vocês possa surgir, ou alguma coisa, alguma questão que não ficou tão bem respondida, ou que vocês acharam que querem ter alguma informação a mais, a gente vai disponibilizar o e-mail também, tá bom? Questões específicas, né? Pode surgir uma pergunta específica sobre um projeto ou sobre um caso muito particular. A gente vai preferir tratar disso pelo e-mail, né? Que pode ser o caminho mais adequado para esse tipo de questão, para a gente tratar aqui de dúvidas mais gerais que possam abarcar e atender melhor esse público que está aqui assistindo o nosso webinário. Bom, obrigado. E agora sim, passo a palavra à Renata. Obrigado, Renata. Boa tarde. Renata? Gente, acho que a Renata, talvez, assim, para mim está aparecendo aqui a imagem dela congelada, talvez a gente esteja com algum problema. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se ela consegue entrar. Bom, não, acho que a Renata não consegue entrar nesse momento. Bom, vamos chamar então o Andretti, que aí o Andretti faz a apresentação dele aqui, apresenta a Superintendência de Prestação de Contas.
Oi, Andrete. Boa tarde. Fala aí. Voltou. Opa, acho que a Renata voltou. Caiu, voltei. Voltou. Então volta lá. A tecnologia, gente, Pronto. é isso. Quando a gente precisa dela, ela falha com a gente. Boa tarde, eu me chamo Renata, eu estou aqui representando a Superintendência de Fomento da Ancine. É com grande prazer também que a gente integra e a gente colabora com essa iniciativa promovida pela CEF de fazer webinários. O interesse em que tudo corra bem, em que não restem dúvidas, em que os processos sejam todos fluidos e sejam céleres, é um interesse comum entre vocês e nós também. As áreas operacionais vibram quando dá tudo certo, quando as coisas correm sem nenhum, problema, e tudo de maneira rápida e célere. Então, depois eu vou também colocar aqui no chat o nosso e-mail para que vocês fiquem totalmente à vontade e, caso tenham dúvidas, possam enviar e-mail para a gente. Vocês terão contato, nesse edital específico, vocês terão contato mais direto com a nossa área a partir da fase de seleção, depois para aqueles que tiverem tido... Eu queria só delimitar um pouco qual é a nossa atuação, em que momento vocês terão diálogo, contato mais próximo com a gente nesse edital específico, né? Então, a STFO vai entrar em jogo, propriamente dito, depois da etapa de seleção. Então, para aqueles que forem selecionados, boa sorte para todos. Para aqueles que virem a ser selecionados, a partir do momento em que tiver o resultado do edital publicado em Diário Oficial, que vocês terão realmente contato com a STFO e com todas as áreas nossas, né, da STFO. Tem 4 procedimentos, tem 4 análises diversas que, grosso modo, vocês terão que fazer, terão que cumprir para chegar naquele momento final, que é o momento de contratação mesmo do FSA, que são aprovação para captação, aprovação para execução, a contratação propriamente dita e o RPCI. Essas 4 análises são feitas por áreas técnicas nossas da STFO. Uma coisa que eu gosto, uma coisa que é muito simples, mas que eu acho que é importante falar sempre, como são 4 áreas que vão estar dialogando com vocês, às vezes em momento simultâneo, às vezes não, é importante vocês, quando vocês receberem, por exemplo, diligências, identificar com qual área específica da STFO vocês estão em contato, porque pode ocorrer de, no mesmo processo que está lá sendo analisado, está tendo 2 ou 3 análises sendo feitas de maneira simultâneas, e vocês recebem diligência de uma área da SFO e fala, tá bom, responde a diligência. Um dia depois chega uma outra diligência e vocês pensam, não, mas essa deve ser aquela mesma de ontem, e aí esquecem. Mas não, às vezes são realmente diligências diferentes, feitas por uma outra área, porque é isso, porque a gente fala de 4 análises que podem estar sendo feitas de maneira simultânea. Então, é muito importante, quando recebam comunicações, que notem qual foi a área específica, vai ter as siglas, né? As áreas específicas que mandaram, qual que é o assunto, objeto daquela mensagem que chegou para vocês, para que vocês nunca percam diligências que foram feitas, porque isso é uma coisa que realmente costuma atrasar, pode gerar arquivamento, cancelamento, todo mundo fica triste, é uma coisa que a gente não quer também, de jeito nenhum. Esse edital, como hoje esse webinário é um webinário específico para falar sobre edital de coprodução internacional, a STFO vai estar presente do ponto de vista operacional, né? A nossa área técnica que vai estar aqui falando com vocês é a CDC, que é a Coordenação de Direitos e Contratação, que é a área que faz a análise do RPCI. O RPCI é essencial para todos os projetos para que vocês possam ser contratados. Então, essa análise é uma análise que, sem exceção, vocês vão ter que passar para conseguir chegar lá na ponta final, no objetivo final, que é esse objetivo de contratação. Por que a gente não vai falar sobre as outras 3 análises? Porque elas já foram tratadas no outro webinário, que foi feito, acho que o mês passado, né, dentro dessa iniciativa da CEF de promoção de seminários, e a gente já fez, então, um webinário específico para falar sobre contratação, a contratação de maneira geral. Eu queria recomendar vivamente, então, que todos vocês possam ver esse outro webinário. Vocês encontram o webinário na página da Ancine dentro do YouTube.
E lá a gente fala em detalhes a aprovação para captação, como é que funciona, quais são as exceções, a aprovação para execução também, contratação propriamente dita. Então, quando vocês, depois que vocês tiverem visto esse, para quem chegar lá no final, para quem tiver realmente sido selecionado, é um vídeo importante que também está à disposição de todos para que vocês possam tirar dúvidas e depois fiquem à vontade para entrar em contato conosco para questões mais específicas. Estou por aqui. Se quiserem falar comigo depois, eu também faço parte dessa parte final de perguntas. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Andretti, sou aqui da Superintendência de Prestação de Contas, estou como adjunto. E reforçando aí um pouco do que a Renata falou, né? Nossa missão, nossa expectativa é justamente tirar algumas dúvidas a respeito da execução, para que o projeto possa ser acompanhado da melhor forma possível, né? A consequência de uma boa evolução, um bom acompanhamento, uma boa execução, é justamente na prestação de contas se tornar de uma forma mais célere, né, e eficaz. Coloco à disposição aí a SPR também para as dúvidas. No final, eu vou fazer melhor apresentação de alguns poucos slides. A Renata lembrou também que em 2022, né, também tivemos um webinário mais focado para o tema de prestação de contas e principalmente sobre as questões do manual de prestação de contas. A atualização dele que foi publicada depois da IN 159, eu acho que super válido todo mundo acompanhar, está no mesmo espaço de publicação, depois a gente pode divulgar melhor, lá no site da Ancine e no YouTube. Então, o foco de hoje, a missão de hoje, não é adentrar tanto no que já foi falado lá atrás, e sim em algumas questões, umas dúvidas pontuais que surgem em coproduções, em forma geral e também no internacional. Enfim, as dicas eu posso mostrar depois no slide, mas vamos tocar aí a apresentação. Guilherme, se não me engano, eu passo agora para a Andressa, né, para poder apresentar, né? Agradeço a todos aí. Boa tarde, pessoal. Sou a coordenadora substituta da CPI, a Coordenação de Programas Internacionais. Essa é a coordenação atualmente responsável pela cooperação internacional da Ancine. E nosso objetivo maior é a promoção da internacionalização do audiovisual brasileiro e fazendo parcerias, né, através de parcerias com outras instituições internacionais. Nos últimos anos, o nosso foco tem sido fomento às coproduções mesmo, e através do fornecimento de subsídios para as negociações, os acordos bilaterais, os multilaterais, da renegociação dos protocolos de cooperação bilateral para tratar da coprodução cinematográfica e audiovisual entre o Brasil e os outros países. Nós também temos a atuação junto ao Programa Ibermédia e a CACE, com o apoio das atividades e dos editais que eles lançam, e através, principalmente, do lançamento e gestão das chamadas públicas voltadas para a coprodução internacional, que são os editais bilaterais, que existem na Ancine desde o ano de 2003, e o edital global unilateral, que é lançado, que não tem restrição, né, de país, não tem um parceiro internacional específico, mas pode, né, não tem limite de parceiros internacionais, e lançado somente pela Ancine. Esse formato ele foi lançado pela primeira vez em 2019, e a gente já está na terceira edição esse ano. Agradeço a todos pelo interesse, que é um edital de sucesso, porque a gente tem entre 200 e 250 inscrições, isso é muita coisa para coproduções internacionais, que não é algo fácil de fazer, vocês bem sabem. E eu vou entrar agora na apresentação detalhada do edital. Só um minutinho que eu vou colocar a apresentação na tela aqui. Tá certinho aí? Posso começar?
Bom, o edital, a chamada pública é a Coprodução Internacional Cinema 2023, está disponível no site do BRDE-FSA, que é nosso agente financeiro, né, o BRDE, e no link Chamadas de Investimento, Produção, Coprodução Internacional 2023. Lá vocês vão poder encontrar o texto do edital como um todo, o FAQ, que são as perguntas frequentes, e algumas notícias e avisos também são publicadas nesse site. Também temos aqui os formulários, né, de preenchimento que a gente precisa que vocês preencham e anexem no sistema. O objeto desse edital é a produção independente, né, de obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem, de ficção, documentário e animação, realizadas em regime de coprodução internacional, com destinação inicial ao mercado sala de exibição, e tem que ser apresentadas por produtoras brasileiras independentes. Os prazos de inscrição. Essa chamada ela se iniciou em 15 de janeiro e ela vai ser encerrada em 12 de abril desse ano. Os formulários das inscrições devem ser apresentados no site, no sistema do FSA, do BRDE, está aqui o endereço, até às 18 horas do dia 12 de abril de 2024. Recursos financeiros disponíveis é um total de 120 milhões, divididos entre projetos majoritários e igualitários brasileiros, 60 milhões, e projetos minoritários brasileiros, 60 milhões. Aqui, os recursos eles são esgotados através da seleção, né? E são destinados aos projetos até não sobrar valor para contemplar o valor total do projeto subsequente. Aqui eu vou entrar na especificidade do que é modalidade majoritária, o que é projeto majoritário, o que é projeto minoritário, né? Então, nós consideramos aqui majoritários os projetos que são majoritários ou igualitários brasileiros, que têm os direitos patrimoniais majoritários ou igualitários da parte brasileira. Por exemplo, Brasil 70%, Argentina 30%, Brasil 51%, Uruguai 49%, são projetos majoritários. Igualitários são Brasil 50%, Uruguai 50% na divisão dos direitos patrimoniais que estão registrados no contrato de coprodução. A modalidade minoritária é a modalidade na qual o Brasil tem a participação dos direitos patrimoniais minoritária na obra. Brasil 30%, Argentina 70%, Brasil 49%, Uruguai 51%. Essa chamada, ela tem a regra de indução regional. Então, no mínimo 30% dos recursos vão ser destinados às regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e no mínimo 10% desses recursos à região Sul e para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Para comprovar isso, as empresas têm que está no item 2.2.1 do edital e 2.2.2. Só um esclarecimento. Aqui eu vou passar as regras gerais do edital e no final da minha fala a gente vai poder... tem o pessoal da equipe respondendo no chat algumas perguntas e no final da minha fala eu abro também para algumas perguntas e vou ler algumas perguntas mais específicas, mais gerais que aparecerem no chat. Então, essa informação essas informações que eu estou colocando aqui são todas no edital, mas a gente está detalhando aqui para caso alguém não tenha entendido muito bem. Então, nos itens 2.2.1 e 2.2 do edital, eles especificam como que é a comprovação desse 30% e 10% de cota regional. As empresas têm que estar sediadas nos estados no mínimo, pelo período mínimo de 3 anos completos, a contar retrospectivamente da data de encerramento das inscrições, ou elas têm que ter o sócio dessas empresas, tem que comprovar a experiência nessas áreas no mínimo 3 anos até a data de encerramento das inscrições. Então, quem pode participar? Que a gente chama de proponentes, né? São empresas com registro regular na Ancine e classificado como produtoras brasileiras independentes, e que tenham KNAI, essas 3 KNAIs, estúdio cinematográfico, produção de filmes para publicidade e atividade de produção cinematográfica, vídeo, programas de televisão não especificado anteriormente. Distribuidora
Nessa edição, o contrato de distribuição não é obrigatório, ou a carta de distribuição própria, né? Ele vai ser exigido apenas para a contratação do projeto. Mas quando você preenche no sistema, você já vai ter que informar se vai ser distribuição própria ou vai ser distribuído por uma empresa, né? Uma distribuidora. E se for distribuição própria, na empresa, a proponente tem que ter no registro dela o CNAE de distribuição cinematográfica e vídeo de programas de televisão. Então, quais são as características das propostas? Elas têm que ser longa-metragem de ficção, tem que ser de produção, tem que ser longa-metragem de ficção, documentário ou animação, tem que ser destinadas ao mercado de sala de exibição. Tem que ser também feitas em regime de coprodução internacional, comprovadas mediante o contrato de coprodução, com a participação majoritária ou minoritária brasileira, conforme a modalidade. Aí, quando você for se inscrever, você tem que entrar lá no site e escolher a modalidade. Projeto em qualquer etapa de produção, desde que não tenha CPB emitido. E só são vedados a inscrição concomitante para em outras chamadas públicas que vedem aportes adicionais. E se estiver concorrendo ao mesmo tempo em outras linhas de investimento, tem que apresentar pedido de desistência na outra linha. Os limites de investimento por proponente. A produtora ou o grupo econômico só pode escrever um projeto. Se escreverem mais de um, a última inscrição é que vai ser considerada, as outras vão ser inabilitadas. E cada projeto pode ter, no máximo, 10 milhões de reais. Isso para modalidades majoritárias ou minoritárias. A soma do valor a ser aportado tem que comprovar 80% do valor da parte brasileira, porque isso vai ser exigido logo em seguida para a contratação. Então, se o projeto não tiver captado ainda o suficiente, que somado a esse edital não deu os 80%, não pode se inscrever, porque ele vai ser vetado, né, na etapa de contratação, se ele não apresentar os comprovantes. Habilitação. Aí, esse edital, né, como a maioria dos editais do FSA, ele tem duas fases. Tem a fase de habilitação, que é uma análise técnica, né, de apresentação, uma análise formal de apresentação de documentos, e a segunda etapa, que é a seleção, que é uma análise de conteúdo mesmo do projeto, né, e vou chegar lá daqui a pouco. Então, para habilitação, o projeto tem que apresentar, a proposta, né, tem que apresentar essas condições somente. O anexo 1, os documentos para inscrição, os documentos que estão no anexo 1, as características do item 2.1, referente aos proponentes, que eu apresentei anteriormente, e as características exigidas na proposta no item 3.1, que eu também já apresentei. Nesse resultado de habilitação, depois do resultado de habilitação, né, cabe recurso pelo prazo de 10 dias a contar da publicação do resultado preliminar. Aqui eu vou entrar com vocês nos documentos específicos desse anexo 1. Que são o formulário de projeto de obra audiovisual, que está disponível lá na página do BRDE, formulário de experiência pregressa do sócio, em caso de indução regional. Vocês têm que apresentar isso, se enquadrar naquelas hipóteses de indução regional. Para as obras de ficção, roteiro, obras de documentário, roteiro ou estrutura de documentário, e obras de animação, roteiro, storyboard ou bíblia. Isso é obrigatório. Contrato de coprodução internacional, também é obrigatório, nos termos da IN 106. E o pedido de desistência, nos casos também apresentados anteriormente, se estiver concorrendo em outra chamada. No caso dos contratos, eles podem ser originalmente, se eles forem redigidos em língua estrangeira, tem que apresentar a tradução juramentada. Mas eles também podem ser apresentados em formato bicolunado, uma coluna em língua estrangeira e a outra coluna em português. Ele também é válido dessa forma. Caso de outros documentos, tipo roteiro ou um comprovante de captação no exterior, se tiver em língua estrangeira, a gente aceita a tradução simples, mas é necessário que tenha a tradução desses documentos no processo, porque
pela legislação brasileira, a gente não pode aceitar documentos em língua estrangeira para comprovar nada aqui no Brasil. Aqui tem um print da tela do sistema do BRDE, do FSA BRDE. Então, em documentos de projeto, vocês vão ver aqui que tem o roteiro, storyboard ou estrutura de documentário como obrigatório, e o projeto da obra cinematográfica, que tem que estar exatamente nos moldes tem que ser exatamente do link lá do sistema do BRDE, do edital, que é o anexo do edital. E aqui em documentos de inscrição, a gente tem como obrigatório só o contrato de coprodução internacional. Mas, caso vocês queiram, caso já tenha captação adicional e vocês queiram apresentar esses documentos aqui, é sempre bom, porque eles vão ser considerados na hora na etapa de seleção do projeto. Porque a gente procura ver, né, quais são os projetos que estão melhor estruturados financeiramente, que têm condições de irem adiante. Então, inclusive, comprovantes de captação internacional, seria interessante que vocês colocassem aqui. Não é obrigatório, é isso. Quem não tiver, não tem problema de colocar. E assim, só vai no item de avaliação, depois eu vou chegar lá, né, de seleção, não vai ter uma nota máxima nesse item se os outros concorrentes também apresentarem os comprovantes internacionais. Mas, ok, é isso. Se tiverem, podem colocar aqui que a gente vai levar em consideração na etapa de seleção. Aqui que eu falei, né? Então, um dos itens da seleção é a estruturação físico-financeira, por isso que eu falei para colocar aqui. Ele não é item obrigatório para habilitação, né? Que a gente estava falando de documentos de inscrição e de habilitação, mas eles serão considerados no momento da seleção e investimento. A decisão de investimento ela é feita por uma comissão de seleção mista, composta pelos servidores da Ancine e por profissionais do setor audiovisual. E as características que estão no item 5.3.4 do edital, que serão avaliadas, são projeto artístico, incluindo a sinopse, visão do diretor, storyboard, estrutura de documentário, além da Bíblia, a abrangência do tema. A maioria dessas informações está no formulário de projeto, né, que falei sobre ele anteriormente. Mas algumas estão no sistema, isso a comissão de seleção vai em cada área para fazer essa avaliação. Abrangência do tema, comunicabilidade, adequação da proposta ao público, também está no formulário. Estruturação físico-financeira é o preenchimento do sistema e esses documentos que vocês informam também. A estratégia comercial, potencial de retorno comercial da obra nos diversos segmentos do mercado audiovisual também está no formulário, que vocês colocam na estratégia, né, de comercialização da obra. Perspectiva de participação em mostras de festivais nacionais e internacionais, consequente difusão e valorização da cultura nacional, e a relevância do projeto para a integração das indústrias audiovisuais. Isso aqui a gente considera, né, na proposta, na configuração da coprodução, essa relevância do projeto para o incremento da integração das indústrias, né? Que assim, como que o projeto está configurado? Ele tem elementos mesmo de uma coprodução internacional, então ele tem uma avaliação melhor nessa área. Festivais internacionais também, né, por toda a proposta, eles são avaliados dessa forma. Esse item é avaliado dessa forma. No final, o projeto, cada quesito vai ter notas de 1 a 5, e a nota final do projeto é a soma da nota de cada critério. A comissão de seleção, né, ela se reúne e dá notas de 1 a 5 para cada critério de cada projeto, e a nota final é a soma desses critérios. Aí os projetos serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e no caso de empate, os projetos são reordenados de acordo com a nota da linha A, que é o projeto artístico. Caso ainda tenha empate, eles são reclassificados de acordo com a linha B, que é a abrangência do tema, comunicabilidade, adequação da proposta ao público. Os recursos financeiros, já comentei anteriormente, que eles são contemplados sequencialmente, até que não remaneçam recursos para contemplar o valor total do projeto subsequente. Então, pode ser que tenha um saldo nessa chamada, porque o projeto subsequente pediu mais do que o saldo, né, do projeto anterior. E aí, a questão do grupo regional. Se não tiver
projetos suficientes para compor os 30% de um grupo, pode ser, esse valor pode ser adequado para o segundo grupo, por exemplo, não teve projeto suficiente para cumprir os 30% da cota Norte-Nordeste. A gente pode jogar para a cota Sul. Caso não tenha esses projetos também, aí a gente coloca projetos de ampla, esse valor para os projetos de ampla concorrência. E aí, concluída a decisão de investimento, também tem prazo de 10 dias para interposição de recurso, que só podem ser apresentados recursos formais. Não acho justo a minha nota, não. Nesse caso, meu projeto tinha mesmo comprovado que tem potencial de comercialização, porque tinha distribuidora XYZ, contrato de distribuição. Aí, isso vai ser reavaliado. Mas, no caso de, não acho justo a minha nota, isso não é considerado. Agora, já chegamos lá no item 6.2, que eu vou passar só rapidamente por ele, porque, como a Renata já disse, tem um seminário, já tivemos um webinário aqui na Ancine, que está disponível no YouTube da Ancine, exclusivamente sobre contratação de projetos. Então, eu vou só passar rapidamente pelas regras de contratação que estão no edital, no item 6.2. Então, foi selecionado, o projeto tem que cumprir os seguintes, né, como é que chama isso? Tem que... As condições, né, as seguintes condições para ser contratado. Ele tem que estar aprovado para captação na Ancine, e caso não tenha sido aprovado, ele tem que apresentar essa solicitação de captação em 30 dias corridos. Caso ele já tenha sido aprovado para captação, ele tem que cumprir todas as regras e as condições, né, do regulamento para contratação de projetos, que está disponível no site do BRDE, aqui nesse link, no prazo de 90 dias, contados a partir da publicação do DOU ou da aprovação para captação. Caso não tenha sido aprovado para captação, ele tem um prazo adicional desses 90 dias para apresentar essa documentação de contratação. Então, os documentos, né, dentre os documentos, os mais importantes são os comprovantes de captação mínima de 80%, como eu tinha mencionado anteriormente, o reconhecimento provisório de coprodução internacional, que vai ser detalhado pela Patrícia, da Coordenação de Direitos de Contratação, em seguida, o contrato de distribuição ou a declaração de distribuição própria. Nesse momento, é obrigatório. E aprovação de alterações do projeto que tenham que ser solicitadas, se teve alguma mudança. Sobre a execução do projeto, tenho que destacar que a questão de retorno de investimento está detalhado no edital. Em caso de dúvidas, por favor, encaminhar o e-mail para contratos.sfo@ancine, e a prestação de contas segue as normas da Instrução Normativa 158 e 159, e também, em caso de dúvidas, por favor, encaminhar a consulta para prestação.contas@ancine.gov.br. Sobre dúvidas remanescentes ainda, por favor, leiam perguntas frequentes, que tem muita coisa interessante lá. Está disponível lá no site do BRDE, nesse link. E caso reste alguma dúvida ainda, podem mandar e-mail para a nossa coordenação no internacional.fsa@brde.com.br. Agora eu vou ler algumas perguntas aqui, que a gente combinou, que a equipe filtrou e me passou. Bom, primeira pergunta. Quais informações sobre o coprodutor estrangeiro devo fornecer no momento da inscrição? Bom, os únicos documentos exigidos na inscrição são aqueles definidos no anexo 1 do edital, que inclui o contrato de coprodução internacional, nos termos da IN 106, formulário de projeto, nos termos do anexo 2 do edital, mas aí podem ser, né, como eu já disse detalhadamente anteriormente, podem ser adicionadas informações sobre o currículo do coprodutor estrangeiro, parcerias obtidas, para realização do projeto, comprovantes de financiamento, né, isso eu já
falei detalhadamente anteriormente. Mais uma pergunta. Minha produtora possui classificação de nível 1. Posso solicitar o teto permitido pelo edital de 10 milhões? Resposta é: o montante máximo de captação via fundo setorial difere do teto de captação via lei de incentivo. Empresas de nível 1 podem receber até 10 milhões do FSA. Esse valor poderá ser menor se o grupo econômico ao qual pertence a produtora já tenha recebido recursos do FSA em projetos ativos. Por exemplo, a produtora ou seu grupo econômico tem um contrato ativo com o FSA de 5 milhões. Aí a produtora só vai poder solicitar mais 5 milhões nessa chamada. Mais uma pergunta. Uma mesma coprodutora estrangeira pode participar de mais de um projeto inscrito na chamada? Sim, não tem limite para a participação de coprodutoras estrangeiras na chamada. Porém, as coprodutoras brasileiras independentes registradas no Ancine só podem realizar uma inscrição, né? Posso apresentar mais uma pergunta? Posso apresentar um memorando de entendimento entre as coprodutoras e só depois um contrato de coprodução, caso o projeto seja selecionado? Não. Para inscrição do projeto, deve ser apresentado o contrato de coprodução. Se o original for redigido em língua estrangeira, deve ser apresentada a tradução juramentada ou o contrato bilíngue em 2 colunas, como eu expliquei anteriormente também. Vou esperar para ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, é só isso. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Patrícia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, eu sou a Patrícia, sou coordenadora da CDC, a Coordenação de Direitos de Contratação. A minha coordenação, ela é responsável também pela parte de contratação, mas como já foi dito antes, essa parte toda de contratação já foi detalhada num webinário, foi realizado no finalzinho do ano passado e está disponível nos canais da Ancine. E hoje eu vou falar apenas da parte da emissão do reconhecimento provisório de coprodução internacional, que é fundamental nesse edital especificamente. Vou compartilhar minha tela. Bom, a cooperação internacional, a definição dela é justamente uma produção realizada por agentes econômicos que exerçam atividade de produção sediados em 2 ou mais países. Por que essa distinção, né? Assim, porque é importante ficar claro que uma cooperação internacional ela não é a coprodução via investimento de artigos de lei de incentivo, de artigo 3º da Lei do Audiovisual, que podem incluir investidores estrangeiros. Isso não é uma coprodução internacional. Aqui a gente está falando de agentes de produção. Então, a coprodução internacional ela é com produtoras de audiovisual estrangeiras. O RPCI em si, o reconhecimento provisório de coprodução internacional, aí vai ser o ato administrativo realizado pela Ancine, que vai certificar que aquela obra reúne as condições para ser considerada uma obra de coprodução internacional, quer dizer, que ela atende às exigências que constam do artigo 1º da medida provisória que define o que é uma obra brasileira, né? Quer dizer, a primeira definição é uma obra 100% brasileira, e aí tem 2 definições que definem obras com coprodutores estrangeiros. O RPCI ele é obrigatório quando a obra tem uso de recursos incentivados, ou de via lei de incentivo, ou de fundo setorial, que é o caso que a gente está tratando da chamada, e quando ela é realizada com algum acordo internacional. Então, nesse caso da chamada, vai ser sempre obrigatório. Eventualmente, uma obra que seja realizada fora do abrigo de acordo e não utilize recursos públicos, ela não precisa ter o RPCI, ela pode ter a classificação como obra brasileira depois, mas nesse caso aqui a gente está tratando justamente do caso que é obrigatório. Então, todas
as obras, todos os projetos, eles vão ter que ter o RPCI no momento da aprovação para execução. Os dois tipos de coprodução, justamente, que estão definidos na medida provisória, são os que a gente chama de a linha B e a linha C, do artigo 1º desse inciso 5, que é a linha B são as obras que são com acordo, então, quer dizer, a obra ela vai ser brasileira se ela cumprir as exigências daquele acordo de coprodução internacional, e, no caso de obras realizadas sem o abrigo de acordo, ela vai ter que cumprir esses dois requisitos básicos. O Brasil, a produtora brasileira ou o conjunto das produtoras brasileiras, pode ser mais de uma, ela vai ter que ter, no mínimo, 40% dos direitos patrimoniais da obra, e a participação de equipe técnica vai ter que ser, no mínimo, de 2/3 de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3 anos. Eu vou falar isso, eu acho que mais para frente, mas tem uma parte tem um artigo da Instrução Normativa que vai definir quais são essa equipe, quais são as funções que são consideradas para essa contagem dos 2/3. Essas funções elas estão definidas na Instrução Normativa. Tá? Bom, para solicitar o requerimento de RPCI, ele não é via sistema, ele tem que ser via protocolo, então o endereço é esse, e depois vou ver se tem como colocar esse endereço na descrição do vídeo. É o protocolo da Ancine, os documentos têm que ser todos enviados via protocolo, todos em PDF, e assim vai ser gerado um processo que vai tratar dessa análise do reconhecimento provisório. É um processo à parte do de contratação, tá? Inclusive, como a Renata disse um pouco antes, é importante nesse ponto, quando forem feitas essas solicitações da RPCI, que seja verificado que os proponentes eles vão poder receber diligências, eventualmente, de várias etapas que eles podem estar passando pelo processo de contratação, né? Pode receber uma diligência de aprovação para captação, depois, já tendo aprovação para captação, pode receber de aprovação para execução, e a do RPCI vai ser uma diligência à parte, e que é normalmente apontado no e-mail, é uma diligência que é enviada por e-mail, porque, como eu já disse, não tem sistema, então é todo tratado dentro do processo administrativo, então essas diligências são enviadas por e-mail, elas não vão ser enviadas pelo sistema do BRDE. A base normativa para o RPCI é a Instrução Normativa 106. É interessante que seja lida essa instrução, ela é uma instrução bastante simples, e que detalha realmente todo o procedimento para solicitar o reconhecimento provisório. Então, no artigo 4º da IN, ele relaciona os documentos necessários, quer dizer, esses documentos são os que vão ter que ser enviados via protocolo. Bom, o formulário de requerimento é um formulário que vai estar como anexo justamente no final da instrução normativa. Vocês podem ver que ele tem lá o modelo. É importante mandar aquele formulário que está na instrução normativa, tá, do site da Ancine, porque eventualmente tem alguns modelos mais antigos que podem estar circulando na internet, enfim, em grupos de produtores, mas eles não têm as informações atualizadas. É importante que seja feito com o formulário que está disponível na instrução normativa. A cópia do contrato de coprodução, eu vou falar também mais para frente sobre a tradução, mas a cópia do contrato de coprodução firmado entre as partes. Esse documento é um documento importante porque a gente realmente vai verificar que é o ato de constituição dos coprodutores estrangeiros, que é como se fosse o equivalente a um cartão do CNPJ. É claro que cada país tem o seu formato, né? E ele também pode ser aceito um certificado de produtor emitido pela autoridade competente, quer dizer, um órgão equivalente à Ancine do país coprodutor, ele pode emitir um certificado dizendo, não, eu certifico que essa produtora é uma produtora audiovisual. Porque o que a gente precisa, basicamente, que esses documentos tenham é a composição societária, quem são os sócios daquela empresa, e o endereço, né? O outro documento é o orçamento analítico em moeda nacional. A gente não tem um modelo desse documento, desse arquivo de orçamento. Não tem na instrução normativa, mas tem que ser um orçamento detalhado,
em moeda nacional, em real, pode ter em 2 colunas com a outra moeda, e é importante que tenha a distribuição de despesas entre os coprodutores e seja indicada a taxa de câmbio. É bem importante que a taxa de câmbio esteja bem clara nesse documento, para não ter dúvida. O argumento do projeto, alguns acordos de coprodução pedem o roteiro. Bom, tanto que o segundo item dessa página é justamente outros documentos exigidos pelo acordo. Enfim, especificamente sobre o argumento, alguns acordos exigem o roteiro. Então, se for enviado o roteiro, aí não é necessário o envio do argumento. É importante verificar todos os documentos que os acordos exijam, aí são variados, tem vários tipos de acordos. No site da Ancine, vocês têm a relação de todos os acordos, e é importante realmente verificar todos os documentos que são exigidos pelo acordo, porque esses documentos eles são realmente checados nessa análise do reconhecimento provisório. A cessão de direitos, aí no caso são basicamente 3, né? A cessão de direitos de uma obra pré-existente, se for o caso de uma obra derivada, por exemplo, de algum livro, a gente vai precisar da cessão de direitos dessa obra derivada, né? Quer dizer, da obra que deu origem. Se for um argumento original ou adaptado, a gente vai precisar da cessão de direitos do autor do roteiro e do argumento. E caso haja um formato pré-existente, tem que ter o licenciamento. Esses documentos, eles são os mesmos documentos exigidos na aprovação para execução. Então, na verdade, o projeto vai ter que ter esses documentos de qualquer forma na solicitação de aprovação para execução, mas eles vão ter que ser enviados também na solicitação do RPCI. E o último documento seria uma procuração, caso quem esteja assinando pela empresa não seja o representante legal. Aí tem que ser enviada uma procuração dessa pessoa que está assinando. Aí essa parte é importante. Os contratos e os documentos têm que ter assinatura dos responsáveis legais das empresas. Caso não seja o responsável legal, seja um procurador, tem que ser enviada a procuração. E, caso sejam em língua estrangeira, eles têm que ser traduzidos por tradutor público juramentado. Tradutor público brasileiro, né, que é a chamada tradução juramentada. Realmente, isso é necessário em todas as línguas, tá? Mesmo que seja em espanhol, porque, enfim, a gente tem que solicitar para todos, se por acaso for em alemão, se for em italiano, em francês, a gente vai solicitar todas as línguas, em inglês, a gente tem que ser enviado. O que a gente fala que pode ser feito para facilitar e que realmente é feito na maioria das coproduções que eu vejo é que os contratos eles já são elaborados em formato bicolunado, tá? Eles já são feitos assim, quer dizer, ou seja, eles têm uma coluna com o texto escrito em português e do lado o mesmo conteúdo escrito na língua do coprodutor, assinado pelas partes já simultaneamente, quer dizer, os coprodutores estão assinando, já concordando com aqueles termos que estão nas 2 línguas. Aí isso evita que seja necessária a tradução. É claro que se for um outro documento, como, por exemplo, o ato constitutivo, a gente precisa que seja juramentado também. A gente só não vai exigir, no caso, essa tradução se for o roteiro, por exemplo, até porque o roteiro vocês podem enviar em português, não tem problema. E, bom, é importante também ressaltar que a empresa produtora ela vai ter que estar regular com o registro, mas isso, enfim, ela vai ter que estar regular com esse registro de empresa da Ancine para poder até entrar na chamada. O artigo 5º da IN, aí ele vai detalhar o que o contrato de coprodução tem que trazer, quer dizer, o contrato de produção ele tem que trazer algumas informações que vão ser verificadas na análise, tá? Algumas são básicas, né, de todo contrato, como, por exemplo, identificação e qualificação das partes, né, quer dizer, quem são os coprodutores, né, normal. O título da obra audiovisual, é importante que conste o título, se possível, em português também, se ele já tiver título em português e na outra língua.
Nome do autor do argumento do roteiro e nome do diretor. Aí, nesse caso, é interessante também que conste a nacionalidade, porque alguns acordos, como, por exemplo, o acordo latino-americano, ele pede que no contrato tenha o nome dos autores com a nacionalidade, então é interessante que já tenha essa nacionalidade nos contratos. O valor total da obra tem que estar também apontado no contrato. Também é interessante que aquele orçamento, nesse caso aqui, esse requisito citado aqui é o valor total do orçamento, ele está citado no contrato. Mas é interessante também que o orçamento da obra seja enviado como anexo do contrato. Mas não é obrigatório, alguns acordos pedem como obrigatório. A definição dos aportes de cada produtor, quer dizer, quanto que cada produtor vai entrar com a parte do orçamento da obra. O período previsto para o início das filmagens é uma previsão, né? Quer dizer, não precisa ser exatamente, isso é só porque também é importante porque alguns acordos, como o Acordo Latino, pedem que o RPCI seja solicitado 30 dias antes das filmagens, então a gente verifica esse requisito pelo contrato. A divisão dos direitos patrimoniais, quer dizer, quanto que cada coprodutor vai ter de direitos patrimoniais e, logo em seguida, né, de receitas. E a repartição de mercados também entre os coprodutores. É comum, e o Acordo Latino, eu acho que também ele prevê que cada país tenha o seu próprio mercado como exploração exclusiva, então por isso tem que estar constando também no contrato quais mercados cada coprodutor tem direito de exploração, ou se é compartilhado igualmente em todos. Esse também item é muito importante, a referência ao acordo internacional utilizado, quando não tiver também é importante falar que não é com o acordo. É importante principalmente nos países da América Latina, porque alguns países podem eventualmente estar abarcados pelo acordo latino e por algum contrato, algum acordo bilateral, então é importante ficar claro qual é o acordo que está sendo utilizado, ou quando há um terceiro país envolvido, é importante que fique claro no contrato qual é o acordo que está sendo, porque a gente vai ter que verificar os requisitos daquele acordo que está citado. E a duração do contrato, que é um item básico de contrato, só para a gente, quando recebe o contrato, ver se ele está vigente ainda, né? Se não é um contrato muito antigo, que a validade já venceu e que aquele contrato não andou para frente. Bom, esse ponto de atenção é justamente o que eu falei, os contratos de coprodução que são feitos sobre acordo, eles têm que conter itens exigidos no acordo. Tem alguns acordos que exigem itens bem específicos no contrato, que pedem algumas garantias, que pedem listagem de material, de equipamento a ser usado, então é importante que o acordo seja verificado e seja visto quais itens são cobrados antes de elaborar o contrato. Isso é bem importante, porque esses itens todos eles são checados na análise, tá? Porque como esse RPCI, ele é um reconhecimento que vai ser feito pela Ancine e pelo órgão estrangeiro, o órgão estrangeiro também vai fazer essas verificações. Então, a gente realmente faz essas verificações todas do que está acertado nos acordos. E se, por acaso, for uma coprodução que não seja o abrigo de acordo, né, que ela vai ser para a linha C, aí o contrato vai ter que ter uma garantia, uma informação da utilização de, no mínimo, 2/3 de artistas e técnicos brasileiros, porque, como a obra ainda é um projeto, ainda não está pronta, como a gente vai saber que esses 2/3 vão ser feitos? Na verdade, isso vai ser verificado só lá na emissão do CPB. Mas, nesse momento, a gente precisa de uma garantia das partes de que estão cientes de que 2/3 de artistas e técnicos têm que ser brasileiros. E, como eu disse, esses artistas que são considerados para essa conta, eles estão relacionados no parágrafo 4º do artigo 2º da Instrução Normativa. Tem uma lista de umas 12 funções que são consideradas para essa listagem e eles não... É importante também que eles não são por função, eles são por pessoa. Então, se a mesma pessoa for, por exemplo, o diretor e o roteirista, ele conta uma vez nessa contagem, ele não conta 2 vezes. E, bom, e a titularidade de 40% dos direitos patrimoniais, claro, como o contrato já vai ter a participação
patrimonial de cada parte, esse mínimo de 40% vai ter que estar no contrato. A análise do RPCI, ela vai verificar o quê? Ela vai verificar se a obra atende aos requisitos para ser considerada uma obra brasileira. Quer dizer, se ela vai atender o que está na instrução normativa e ao que está no acordo internacional. Um item importante é esse 3, que é a observância da proporcionalidade entre o aporte de recursos e a divisão de direitos patrimoniais. Ou seja, o esperado é que o aporte, por exemplo, se o produtor brasileiro entra com 70% do orçamento, o esperado é que ele tenha 70% dos direitos patrimoniais e 70% dos direitos de receita. Qualquer coisa que saia dessa proporção vai ser tratado como uma excepcionalidade, vai depender de aprovação da diretoria colegiada. E a outra coisa que é verificada é a adequação ao orçamento aprovado para a contratação. Quer dizer, nesse momento dessa chamada, é importante que o orçamento que foi enviado para aprovação do projeto na chamada, ele seja o mesmo orçamento enviado para a solicitação de RPCI. Caso a obra já tenha uma aprovação, esse projeto específico já tenha uma aprovação para captação antiga, por exemplo, do ano passado, e naquele momento o orçamento enviado lá na aprovação para captação era diferente, de repente não estava nem prevendo a coprodução internacional, mas aí a coprodução foi feita e entrou na chamada, é importante que o RPCI ele tenha o orçamento igual ao orçamento do FSA. Mas na aprovação para captação eu tinha enviado um outro. Não, então, no momento da aprovação para execução é o momento que ele vai ser enviado já o correto. Então, o orçamento, eles têm que ser iguais, até porque o reconhecimento provisório, ele é requisito para aprovação para execução. O projeto ele só vai ter a aprovação para execução deliberada pela diretoria quando ele tiver a análise de contratação feita junto com o RPCI. O RPCI já tem que estar deferido. E, nesse momento, o orçamento que foi enviado para aprovação para execução, que vai ser feito na análise orçamentária, ele tem que ser igual ao da RPCI. A análise orçamentária também só vai fechar quando tiver o RPCI deferido. Então, o orçamento que tem que ser enviado nesse momento é o orçamento atual. A IN 106, ela vai falar que o prazo de análise no RPCI é de 45 dias, aí eu quis apontar isso porque o prazo, na verdade, esse é o prazo máximo que a gente tem para fazer essa análise, mas a análise ela tem sido feita em menos tempo. É importante, nesse caso, lembrar que os prazos de contratação são outros, a Andressa já tinha falado, e eles estão no edital da chamada, quer dizer, tem os prazos para solicitar aprovação para captação, para solicitar aprovação para execução, são outros. É importante que esse RPCI seja solicitado o quanto antes, porque o RPCI ele tem esse prazo mais estendido de análise, porque é uma análise que é um pouco demorada, sim. Como vocês viram, ela é uma análise que tem bastante verificações de cada acordo, são feitas as verificações, mas costuma ser uma análise que para a gente enviar a primeira diligência, ela realmente demora bem menos tempo. E é importante que vocês vejam, quando receberem diligência de RPCI, que aquela diligência é uma diligência realmente à parte da análise de aprovação para execução. E ela vai ser enviada, como eu tinha falado antes, por e-mail, porque o RPCI não é feito por sistema. Então, ela não vai ser enviada no BRDE, essa diligência. Aí, eu quis trazer aqui os principais motivos de diligência, que, basicamente, um RPCI, eles costumam ter muitas diligências, muito pela ausência de documentos. Eu já frisei isso e queria frisar mais, porque realmente são muitos documentos solicitados pela instrução normativa e pelo acordo, mas eles são todos verificados, sim. Então, é importante que eles sejam todos enviados. A ausência de cláusulas contratuais também previstas, né, como eu também tinha falado, realmente tem acordos que pedem cláusulas específicas
nos contratos e a gente vai fazer diligência caso os contratos apresentados não tenham essas cláusulas. O não cumprimento de algum requisito do acordo sem ter sido solicitada a excepcionalidade, né? Então, se por acaso algum requisito não foi cumprido, que aí não é uma diligência, por exemplo, a data de solicitação da RPCI, que no caso do Acordo Latino tem que ser 30 dias antes da filmagem. Se por acaso esse requisito não fosse cumprido, a gente iria fazer uma diligência. Caso tenha algum requisito que já não tenha sido cumprido do acordo, alguma questão de equipe, é importante que seja enviada já a justificativa para que isso seja considerado uma excepcionalidade. Qual vai ser a diferença também dessa excepcionalidade para um RPCI sem excepcionalidade? A diferença é que no ano passado houve uma portaria de delegação de competência, onde a própria CDC já pode emitir o reconhecimento provisório de cooperação internacional. Então, um RPCI onde todos os requisitos foram cumpridos e que não há mais nenhuma diligência, ele vai ser emitido diretamente pela CDC. Quando há uma excepcionalidade, essa exceção tem que ser encaminhada para a diretoria colegiada. Aí tem sempre um processo de entrar na pauta da diretoria, de ser deliberado, então pode demorar um pouco mais. É claro que, eventualmente, pode ter uma excepcionalidade, é normal, o importante é que ela seja bem justificada e, de preferência, se já tiver o aceite da outra parte, se já tiver, é importante que seja enviado também, porque isso também vai facilitar a deliberação da diretoria. E a falta de tradução, né? É muito comum a gente pedir algum documento que não tenha vindo traduzido. Bom, sobre as excepcionalidades, o mais comum é o aporte distinto da divisão patrimonial, quer dizer, realmente o produtor entra com uma participação no orçamento diferente da divisão patrimonial, isso é uma excepcionalidade. Caso haja, ela tem que ser bem justificada para que a diretoria possa deliberar e aceitar. Uma equipe técnica, né, que não cumpre o acordo, que alguns acordos pedem funções específicas, como, por exemplo, o Acordo Latino, a solicitação posterior ao início das filmagens, e uma participação de terceiro país em algum acordo que não prevê, porque alguns acordos prevêem claramente a possibilidade da participação de um terceiro país que não seja, um terceiro país, porque no caso do Acordo Latino, eles citam claramente, por exemplo, um terceiro país que não seja algum dos países participantes do acordo, né? Alguns acordos já prevêem a participação, alguns não, e aí isso também é tratado como excepcionalidade. O importante nesses casos é que tenha sempre a justificativa. E aí, bom, o portal da Ancine, eu só queria mostrar que, entrando no portal da Ancine, aí abaixando a tela, tem uma parte lá embaixo, internacional, e aí, clicando nela, tem uma parte de coprodução internacional, e em seguida vai ter os acordos internacionais, e aí vai ter os acordos, todos os acordos, os bilaterais e os multilaterais, no caso é o Acordo Latino. E é importante consultar o acordo, como eu tinha falado, antes de fazer o contrato de coprodução, para que esse contrato ele já tenha todas as exigências e todas as previsões do acordo. E qualquer dúvida, pode mandar para esse e-mail, contrato CCFO, ancine.gov.br. Agora eu vou passar para... Tem uma pergunta para mim. Deixa eu abrir aqui. O contrato social do coprodutor tem que ser tradução juramentada? Tem. É por isso que, na verdade, não precisa ser o contrato social. Pode ser... A gente recebe um equivalente ao contrato social, mas pode ser enviado um documento, como, por exemplo, um cartão do CNPJ, o equivalente a um cartão do CNPJ. Isso eu já vi em alguns países, que aí acaba... Porque a tradução, eu sei que ela encarece um pouco, mas ela é por página, né? Então, um documento mais simples, a tradução deve ser mais barata, mais em conta. Mas tem que ser sim, porque essas informações elas são importantes. Era só essa pergunta? Então, eu vou passar agora a palavra para o Andretti, que vai falar da parte de prestação de contas. Obrigada.
Bom, pessoal, boa tarde de novo. Falar um pouco da parte de prestação de contas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui só um minuto. Bom, creio que vocês já estejam visualizando aí, né? Então, a prestação de contas, a gente, claro, como eu falei antes, já tem todo um arcabouço normativo que a SPR procurou explicar melhor no webinário que aconteceu em 2022, especialmente com a publicação do manual, que geraram algumas dúvidas e tudo mais. Mas, pegando pelo ponto da coprodução internacional, a gente selecionou alguns pontos aqui, em breves slides, que têm gerado um pouco mais de dúvida, né, dos regulados. A gente recebe alguma reiteração, então a gente achou melhor, que vale a pena explicar um pouco melhor aqui, né, nesse evento, né? Existe uma premissa básica, né, do conceito de prestação de contas, antes de adentrar um pouco mais aqui na parte que é o artigo 70 da Constituição Federal. Está lá no parágrafo único que prestará contas, né, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda o que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, todos os proponentes aqui estão fazendo exatamente isso, gerenciando recursos públicos disponibilizados. Então, a premissa é que todo projeto aprovado na Ancine, beneficiado com os recursos públicos, por meio de qualquer que seja ação, direta ou indireta, está obrigado a prestar contas. Do que? Ela tem que prestar contas do recurso público disponibilizado, da contrapartida obrigatória, se for o caso, aí tem que, né, cada caso de um projeto, pode ser que a lei preveja a necessidade da contrapartida, e lá embaixo a gente vai explicar melhor, e dos rendimentos das aplicações financeiras. Os rendimentos são considerados aportes complementares e têm status de recurso público, assim como a contrapartida. A contrapartida, ela assume o status de recurso público, tem que ser prestado contas da mesma forma como qualquer outro recurso público. Em projetos de coprodução internacional, e aí eu sublinhei por conta dessa questão de dúvida recorrente, né, a proponente tem a obrigação de prestar contas de qual parte? É apenas da parte brasileira, dos recursos públicos disponibilizados. Então, enfim, o que a Ancine fundamenta, o que a Ancine instrui os processos, justamente são com os parâmetros todos da aprovação. O pessoal aí já ajudou aí a esclarecer algumas questões, para que a área de prestação de contas tenha os parâmetros para aferição. Então, tudo aquilo que foi aprovado, pactuado, deve ser rigorosamente seguido, né? Bem acompanhado, bem executado, para que na prestação de contas não hajam problemas. A gente costuma enxergar realmente algumas execuções que precisam de justificativas complementares e tal, por conta de alguns... Enfim, as regras de prestação de contas estão previstas lá na IN 159 e no Manual de Prestação de Contas. Uma questão importante que eu achei que valia a pena destacar, né? Ela se aplica subsidiariamente por conta dos recursos para os recursos do FSA. O que vale é a regra dos editais e dos contratos, apesar de que tem todo um esforço de alinhamento de parâmetros para as normas conversarem, né, justamente, mas pode ter algumas especificidades em alguma linha que a regra principal esteja prevista no contrato e não esteja na IN. Então, vai valer a regra do fundo setorial, do edital e tudo mais. Então, isso aqui são premissas que valem para todo e qualquer tipo de projeto, mas a partir de agora aqui, a gente destacou pelo menos 3 pontos que têm gerado esse tipo de dúvida no projeto de coexecução internacional. A primeira delas é a parte da contrapartida obrigatória, como eu falei lá em cima, né? A contrapartida obrigatória, se for o caso, né? Ela, no caso de coprodução, pode ser que não esteja previsto, porém, ela tem status de recurso público, mas nos casos de projetos de coprodução internacional, a questão do percentual de contrapartida, ela incidirá sobre o orçamento executado pela parte brasileira. Então, é importante observar esses cálculos para depois, na prestação de contas, não ficar um valor ou muito acima, que não é necessário, ou até abaixo, precisando de complementação posterior. Vou avançar aqui. A outra questão que a gente observa são os itens financiáveis, que o pessoal já citou lá anteriormente, e uma delas é o gerenciamento.
Então, o gerenciamento, pela lei, né, ela possui um limite de 10% do orçamento do projeto da modalidade de produção. Com a IN 158, calibrou-se isso, né, limitado ao montante efetivamente executado com recursos administrados pela Ancine, a ser comprovado na prestação de contas final. A forma de comprovação está toda lá prevista no manual de prestação de contas, mas no caso de coprodução internacional, tem a questão da parte, ela incide em cima de qual parte. O valor de gerenciamento é definido com base apenas na parte do orçamento de produção executado sob responsabilidade da produtora brasileira. A gente procurou colocar sempre aqui os itens de onde está escrito isso no manual, para facilitar a leitura posteriormente. No final tem os links e o pessoal vai disponibilizar a apresentação. Opa, acho que eu fui demais. Um outro terceiro item de referências, né, na IN manual, que eu acho que é muito importante, a lista é até grande, né, de despesas consideradas irregularidades ou estranhas da natureza. A gente destacou esses 4, para vocês ficarem um pouco mais atentos. Como eu falei, são dúvidas que são recorrentes, que chegam para a gente. O coprodutor, por exemplo, não pode receber agenciamento. Pagamento de agenciamento entra naquela questão de rubricas inelegíveis, né? Despesas executadas fora dos marcos temporais iniciais e finais estabelecidos nos respectivos regramentos. No slide anterior, citei lá que se aplica as regras de editais, são soberanas, mas de forma subsidiária à IN 158, às IN 158 e 159. Então, existem algumas dúvidas. Quando que eu devo prestar contas? Onde é que está previsto isso? Em regra geral, seria 180 dias após a conclusão do objeto. Mas, havendo alguma especificidade em alguma linha, de qualquer jeito, a IN está aberta e amplo bastante, prevendo que qualquer execução fora desses marcos é motivação de glosa. E a própria comprovação da contrapartida, que não pode ser por meio de aporte, questão até meio óbvia, de programas internacionais de fomento com os quais a Ancine mantenha convênio, bem como oriundas de aporte da parte do coprodutor estrangeiro. Não pode ser considerado como contrapartida, o aporte do coprodutor estrangeiro, no caso de coprodução internacional, reconhecido pela Ancine. Surgem algumas dúvidas relacionadas a tributos, né? Então, cujo fato gerador do próprio proponente, assim como do coprodutor, não pode ser pago com os recursos públicos disponibilizados. Tributo cujo fato gerador seja resultado, lucro, receita auferido. Isso é considerado estranha a natureza do projeto. Mas é claro que todos os achados são passíveis de recurso, justificativas, a gente tem que avaliar cada caso, e por isso que a gente pede que a fundamentação venha a mais completa possível. Primeiro, a documentação, né? Ver a completude, que é uma dificuldade que a gente encontra no setor de prestação de contas, que é a completude da documentação. É importante que vocês leiam lá o Manual de Prestação de Contas e a IN, para que assim, a gente evite diligências intermediárias para cobrar coisas que já são previsão normativa. Diligências complementares para elucidar alguma questão é super necessária também, mas a gente pode fazer, lógico, até a deliberação final da prestação de contas. Um outro ponto que a gente acho que vale a pena citar aqui no webinário, que pela própria natureza, né, da execução de coexecução internacional, é possível que existam despesas a serem executadas no exterior, da parte brasileira, né, responsabilidade do produtor brasileiro, registrado na Ancine, responsável pelo projeto. É com ele que existe a nossa interlocução, mas ele, por necessidade qualquer, precisa executar algumas despesas no exterior. Então, a IN 159, explicado melhor no manual, ela prevê lá as regras, e basicamente seriam 2 tipos de contratações, 2 tipos de aquisições no exterior. Primeiramente, vimos as regras gerais, e é preciso que fique claro que a Ancine, existem regras que são soberanas, elas são acima da Ancine. Por mais que a gente queira compreender algum arranjo ou algo nesse sentido, existem regras maiores do Banco Central do Brasil que elas têm que ser obedecidas. E a Ancine não teria nenhuma ingerência sobre isso, algum tipo de mudança. Então, projetos realizados no exterior, despesas, no caso, realizadas no exterior, o proponente poderá contratar serviços, alugar equipamentos, comprar produtos, sempre respeitando as instruções normativas e resoluções do Banco Central do Brasil.
sobre o envio de recursos no exterior, Siscomex, Siscoserve, é difícil de falar, enfim, e as próprias regras da Ancine sobre a boa e regular aplicação dos recursos públicos. As formas de contratação, como eu falei, das aquisições previstas na norma, são duas, que uma é a contratação direta da despesa efetuada aqui no Brasil pela conta de movimentação do projeto, que é aberta no Banco do Brasil pela Ancine, já cheia, né, já revestida ali de algumas formalidades. E no slide seguinte, a gente vai falar do uso de cartão de crédito internacional, que a prática do reembolso de despesas para algumas especificidades necessárias da execução do projeto. Tudo isso está lá no item 5.9 do Manual de Prestação de Contas. Vou só procurar detalhar um pouco melhor para ficar mais claro. Quando a contratação é direta, a conta de movimentação do projeto para uma aquisição no exterior, artigo 14, inciso 1 da IN 159. Elas devem ser contratadas direto do Brasil por meio de pagamentos com contrato de câmbio de remessa internacional. As despesas devem ser comprovadas com a apresentação dos seguintes documentos. Isso aqui é importante, porque é onde eu falei lá atrás que, às vezes, tem lacuna de informações na forma de comprovação. A gente está tentando estimular aqui, visar, para que fiquem atentos para a comprovação da completude, né? Nessa questão da contratação direta, via remessa, a comprovação é a fatura comercial, que é o invoice, emitido pelo prestador de serviço ou fornecedor do material, em nome da empresa proponente, contendo o título do projeto impresso no corpo do documento. 2. O contrato de câmbio emitido por uma instituição financeira que tem que ser autorizado pelo Banco Central do Brasil. Novamente, uma regra acima, no qual estejam discriminados o nome do emitente da fatura, que é o invoice, a natureza da operação, a vinculação dos serviços ou materiais informados, taxa de câmbio, tributos, tarifas incidentes. É uma lista grande. Mas tudo isso é visando, primeiro, a regular transação, e 2, nexo de causalidade, que é um ponto que a gente bate tanto na tecla, e até os órgãos de controle, como o CGU e o TCU, também sinalizam. Se a gente não enxergar nexo de causalidade na execução, é passível de glosa da despesa. 3. Comprovante de recolhimento dos tributos incidentes ou documentação e legislação que comprove a dispensa. Se houver alguma legislação que comprove a dispensa na retenção, a gente pede o favor de que, por favor não, na verdade é a obrigação normativa, de que seja comprovado a legislação, para que a gente possa avaliar, se for o caso, pedir um assessoramento jurídico. A remessa deve ser realizada em favor do efetivo prestador do serviço ou fornecedor do bem, sendo vedada a remessa em favor de intermediários, pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem vínculo com o proponente. Isso aqui é importante tomar muito cuidado. Tá? Remessa em favor de intermediários. Próximo slide, a gente fala justamente da execução de despesas por meio de reembolso, que é uma exceção, tá? É uma excepcionalidade, dado algumas especificidades, algumas necessidades na execução, que a Ancine, claro, sempre vem compreendendo e tentando aperfeiçoar. Recentemente passamos pela consulta pública da IN, revisão da IN 159, 158, e tem lá diversas contribuições super válidas que a gente está procurando maturar, né, internamente para ver quais são as outras hipóteses. Mas despesas no exterior, ela ainda é mais restrita, né, por conta da própria natureza que eu expliquei da legislação acima da Ancine, que vocês viram no slide anterior. Isso está no artigo 14, inciso 2 da IN 159. Ela permite a utilização do cartão de crédito internacional emitido no Brasil de titularidade da proponente ou de uma pessoa natural vinculada ao projeto, para pagar o quê? Compras de mercadorias no exterior não relacionadas à manutenção da equipe. Isso é um ponto que tem gerado um pouco de dúvidas, né? A gente está tentando esclarecer da melhor forma possível, para que fique bem claro. O valor principal da despesa do projeto realizado por meio de cartão de crédito deverá ser pago com recursos próprios. Enfim, aí tem questões de despesas da própria bandeira do cartão de crédito, se é recurso próprio para posterior reembolso, nos termos do inciso 6 do artigo 15. A comprovação das despesas executadas com cartão de crédito deve ser acompanhada da fatura, novamente, o invoice emitido pelo prestador de serviço ou fornecedor do material adquirido, contendo o título do projeto, comprovante de despesa acompanhado da cópia da fatura do cartão de crédito, que contém os nomes dos emitentes da fatura comercial,
a taxa de câmbio utilizada para a conversão da moeda e tributos incidentes, as taxas cobradas pela administradora do cartão não relacionadas à conversão da moeda, incluindo anuidade, serão de responsabilidade da proponente. Não insiram isso como despesa financiável do projeto, que ela é passiva de glosa. Deve ser pago com recursos próprios, que não é considerado como contrapartida. A conversão de valores deve ser feita com base nos índices utilizados pela instituição financeira responsável pela efetivação do contrato de câmbio. Bom, esclarecido essas duas formas, né, de comprovação de despesas no exterior, se for a necessidade dos produtores, a gente tem só um penúltimo slide aqui com algumas observações que a gente considera importante também, fruto muito das dúvidas que a gente recebe. Lá no slide anterior, eu falei que o cartão não pode ser usado, né, para manutenção de equipe no exterior. Está aqui de novo. Observação 1, o cartão não poderá ser utilizado para pagamento de serviços em geral, hospedagem, alimentação e transporte. As despesas com hospedagem, transporte urbano e alimentação da equipe no exterior deverão ser comparadas com recibos de per-diem. Para per-diem, existem as regras específicas previstas no item 5.3 do manual. Que tem uma discussão no outro webinário lá, que ficou mais evidente a forma de comprovação. 3. Serviço de cópia e reprodução de matrizes das obras audiovisuais que se destinem à exploração comercial no mercado brasileiro não poderão ser executados em laboratórios instalados no exterior, passível de glosa também. Item 4. Não se inclui dentre as possibilidades de compra de mercadoria no exterior, com pagamento de cartão de crédito, qualquer compra em sítio eletrônico na rede mundial de computadores, como, por exemplo, a aquisição online de licença de software no exterior. Basicamente, de forma, sim, um pouco resumida, mas focada um pouco naquelas questões que eu falei de despesas no exterior e coprodução internacional, a gente preparou esses slides. Existe um último slide aqui, que são as nossas referências da IN, Instrução Normativa 159. Depois a equipe vai colocar os links disponíveis aí. O Manual de Prestação de Contas, a gente sugere a leitura de alguns itens específicos que tratam desse tipo de assunto. E tem o FAQ da SPR, as perguntas frequentes, que é muito dinâmico e a gente procura sempre alimentar na medida que as dúvidas chegam para a gente. É uma coisa realmente bastante dinâmica, inclusive quando sai alguma alteração da IN, a gente procura logo alterar no manual, no FAQ, e sempre que a gente vê uma recorrência, né, claro que lá não tem como esgotar dúvidas específicas, ou a gente não tem como tratar todas as especificidades dos projetos, né, em cada dúvida, mas a gente procura colocar as mais recorrentes. Nosso contato, como o pessoal já divulgou aí, é a prestacão.contas@ancine.gov.br. Esse e-mail permaneceu, já era da antiga coordenação, e quando foi criada a superintendência, ele permanece o mesmo, que é um canal que o pessoal já acostumou também. E de resto, é isso. A SPR permanece aí à disposição para eventuais dúvidas. Eu não sei se tem alguma dúvida específica aqui para a prestação de contas. Deixa eu só ver se tem aqui com a equipe. Eu acredito que não tenha surgido, mas... Estou recebendo retorno aqui que não chegou nada assim tão específico que eu possa elucidar agora no momento, mas como eu falei, está lá disponível o canal. A gente faz um resumo e depois responde pontualmente, como a gente fez lá no outro webinário. Tá bom? Agradeço aí a atenção. Eu vou ver a palavra para o Guilherme. Obrigado, Andretti. Agradecer aqui a todos os apresentadores que apresentaram hoje, a Patrícia, a Andressa, a superintendente adjunta também, Renata, que também fez uma ótima introdução. Foi, com certeza, um webinário muito produtivo, muito claro, que conseguiu colocar muitas questões importantes que a gente vem colocando, né, que a gente vem recebendo. A gente espera que, com isso, a gente possa ter elucidado a maior parte das dúvidas de vocês. Nós recebemos muitas perguntas, e todas as perguntas que eu pude ler aqui, todas de um nível muito alto, do que revela
que, pelo menos entre as pessoas aqui que tiveram oportunidade hoje de participar do webinário, nós temos uma audiência assim, muito qualificada e que pôde também desfrutar de ler essas perguntas e pegar aqui as respostas ao vivo, né? Então, já elucidando dúvidas assim, já mais técnicas e de mais alto nível. Apesar disso, a gente sabe que nem todas as dúvidas foram possíveis de ser respondidas, né? A gente publicou as mais relevantes, as mais representativas das discussões que estavam sendo realizadas. Apesar disso, a gente coloca aqui, a gente colocou marcado aqui em cima do chat os e-mails para vocês acessarem e fazerem novas dúvidas e colocarem eventualmente questões que não puderam ser respondidas. E nós reafirmamos que nós estamos aqui à disposição para tirar a maior parte dessas dúvidas e também falando aqui que nós temos o FAQ, né, publicado no site da chamada. Então, muitas das dúvidas principais já estão lá, então deem uma olhada. Acho que a maior parte delas também já vai ficar solucionada lendo esse FAQ. Lembrando que o webinário vai ficar publicado no YouTube, então caso vocês queiram rever uma parte ou passar para alguém que infelizmente não pôde assistir hoje ao vivo, vocês vão poder fazer isso, tá bom? Então, agradecendo de novo a participação de todos os apresentadores e a participação de vocês todos que puderam participar e enviar perguntas, e um abraço e boa sorte, e que a gente torce que a seleção seja uma seleção de sucesso e que ela seja muito proveitosa. Um abraço. Obrigado, boa tarde.